Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1039 da Lotec, prêmio estimado em R$ 1.200.000. Vamos analisar aqui os confrontos e montar aquele bilhete com 5 duplos, hein galera. Primeiro confronto aqui, Vasco versus Flamengo. Confronto aqui do Campeonato Carioca. Vasco versus Flamengo. Clássico aqui, hein galera. Vamos ver as últimas partidas aqui entre ambos. As últimas partidas aqui, uma vitória para o Vasco e 4 vitórias para o Flamengo. Flamengo 3-2, Vasco 1-0, Flamengo 1-0, 1-0 novamente Flamengo e 2-1. Meu palpite para esse confronto aqui, coluna 2, Flamengo. Bahia versus Itabuna. Campeonato baiano, hein? Vamos aqui no Bahia. Bahia que não vive uma grande fase, mas é o Bahia, né, galera? Bahia versus Itabuna. Os últimos jogos aqui, uma vitória para o Bahia e 2 vitórias para o Itabuna. Itabuna 1-0, 4-0 e Bahia aqui 7-1. Querendo ou não, galera, os últimos jogos aqui vai para o Itabuna aqui, 2 vitórias para o Itabuna, mas o Bahia para mim tem total responsabilidade de vencer esse jogo aí, viu? Então meu palpite, coluna 1, Bahia. Fluminense versus Volta Redonda. Confronto aqui do Campeonato Carioca. Semifinal, né, galera? Volta Redonda, uma grata surpresa aí, viu? Fluminense. Nos últimos jogos aqui, uma vitória para o Fluminense, 4 vitórias para o Volta Redonda. Volta Redonda 2-1, 1-0. Fluminense 3-0, Volta Redonda 3-2 e 3-0. Esse confronto aqui, veja um confronto super equilibrado aqui, mas também vou pelo favoritismo do time melhor e para mim um dos melhores times do Brasil, que é o Fluminense. Atlético Mineiro versus Atlético. Confronto aqui do Campeonato Mineiro aqui, hein? Atlético Mineiro versus Atlético. Vamos aqui. Os últimos jogos aqui, 2 vitórias do Atlético e uma do Atlético. Atlético 1-0, Atlético Mineiro 1-0 e novamente Atlético Mineiro 1-0. Nós vamos aqui, coluna do 1, Atlético Mineiro. Caxias versus Inter. Confronto aqui do Campeonato Gaúcho, hein, galera. Vamos aqui no Caxias versus o time do Inter. Nos últimos jogos aqui, 2 empates e 3 vitórias para o Internacional. Empate 2-2, vitória do Inter 1-0, 2-0, empate 1-1 e vitória do Inter 2-0. Nós vamos aqui, coluna 2, Internacional. Sport versus Santa Cruz. Um clássico pernambucano, hein, galera? Vamos aqui, Sport versus Santa Cruz. Sport Recife. Aqui é pela Copa do Nordeste. Nos últimos confrontos aqui, 2 vitórias para o Sport, 2 empates, 1 vitória para o Santa. 2-0 para o Sport, 2-2, 2-1 para o Sport, 1-1 e 2-1 para o Santa. Vejo o time do Sport aqui melhor que o Santa Cruz, então meu palpite aqui, coluna 1, Sport. Portuguesa versus Botafogo. Confronto aqui Carioca, né, galera? Botafogo aqui que não classificou para a semifinal do Campeonato Carioca vai disputar aqui a Taça Rio. Os últimos confrontos, 2 vitórias para o Portuguesa, 2 empates e 1 vitória para o Botafogo. Portuguesa 1-0, 5-3 Portuguesa, 1-1, 0-0 e 4-1 Botafogo. Creio também que o Botafogo saia vencedor nessa partida. Então meu palpite, coluna 2, Botafogo. PSG versus Rennes da França. Campeonato francês aí. Lembrando que o Neymar não volta mais nessa temporada, hein? Vamos aqui, PSG versus Rennes. Nos últimos jogos aqui, 2 vitórias para o PSG, 1 empate e 2 vitórias para o Rennes. Rennes 1-0, PSG 1-0, Rennes 2-0, 1-1 e 3-0 PSG. Vamos aqui no PSG aqui com Mbappé e Messi, é praticamente certeza de vitória, né? Lazio vs Roma, clássico aqui no Campeonato Italiano, hein?
Lazio de Felipe Anderson. Opa. Lazio vs Roma. Nos últimos jogos, Lazio é a terceira colocada, a Roma é a quinta. Nos últimos jogos, 4 vitórias para Lazio e 1 para Roma. Vitória do Lazio 1-0, 3-0, 3-2, Roma 2-0 e Lazio 3-0. Meu palpite aqui, coluna 1, Lazio. Ipiranga vs Grêmio, Campeonato Gaúcho, hein? Vamos aqui no Grêmio. Grêmio de Luizito Soares. Semifinal, hein? Os últimos jogos, 1 vitória para o Ipiranga, 1 empate, 3 vitórias para o Grêmio. 0-0, 2-1 Grêmio, 1-0 Grêmio, 2-0 Ipiranga e 3-2 Grêmio. Meu palpite para esse confronto aqui, Grêmio. Arsenal vs Crystal Palace. O Arsenal de Martinelli, voando o Arsenal, hein, galera? Buscando ganhar a Premier League, que não vem há muito tempo, hein? Vamos aqui no Arsenal. Arsenal vs Crystal Palace. O Arsenal que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória para o Crystal Palace. Vitória do Arsenal 2-0, Palace 3-0, empate 2-2, Arsenal 3-1 e empate 0-0. Meu palpite aqui, coluna 1, Arsenal. Clássico, hein, galera? Barcelona e Real Madrid, o maior clássico do mundo. Barcelona vs Real Madrid. Esse provavelmente vai ter um duplo, hein, galera? Provavelmente. Não tem como aqui, são dois times fora de série. Para mim, o Real Madrid um pouco mais time aqui, né? Mas aqui, disputa do primeiro contra o segundo, 9 pontos de diferença. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Barcelona e apenas uma do Real, hein? Vitória de 1-0 do Barcelona, 3-1, 3-1 Real Madrid, 1-0 Barcelona e 4-0 Barcelona. Nós vamos colocar aqui coluna 1 Barcelona, mas provavelmente vai ter um duplo aqui, hein? América Mineiro versus Cruzeiro, hein? Clássico aqui mineiro, hein? Gosto muito do futebol do América Mineiro, viu? Um time que tá se consolidando aí no futebol brasileiro, viu? Ó, tá ganhando de 1-0 aqui. América Mineiro aqui dos últimos 5 jogos, 5 vitórias em cima do Cruzeiro. 2-0, 1-0, 2-0, 3-1 e 2-1. Então não tem como correr, né, galera? Coluna 1, América. Hoje o América joga um futebol melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro é maior, mas o América está numa fase bem melhor. Inter de Milão versus Juventus. Outro clássico, hein, galera? E que clássico, hein? Juventus. Juventus perdeu muitos pontos aí, né, galera? Que impossibilitou ela estar brigando na frente aí, viu? Nos últimos jogos aqui, 3 vitórias para a Inter, um empate e uma vitória para o Juventus. Juventus 2-0, Inter 4-2, Inter 1-0, Inter 2-1, empate 1-1. Meu confronto para esse jogo aqui, galera, coluna 1, empate. Agora vamos aqui, galera, para os 5 duplos. Vamos aqui para os jogos aqui do... Para mim, um dos jogos mais difíceis aqui é do Barcelona e Real Madrid. Vamos colocar aqui coluna 2 Real Madrid. Inter Juventus aqui, vamos colocar coluna 1 Inter. América e Cruzeiro também vamos colocar aqui coluna do meio empate. Agora tem alguns jogos aqui também que são complicados, hein, galera? Flamengo e Vasco aqui, vejo um jogo aqui complicado. Vamos colocar aqui coluna 1 Vasco. E tá faltando agora mais um duplo, hein? Vamos aqui no confronto Lazio e Roma. Vamos colocar a coluna do meio empate. Então ficou assim, galera. Vasco e Flamengo, coluna 1 Vasco, coluna 2 Flamengo. Bahia e Itabuna, coluna 1 Bahia. Fluminense Volta Redonda, coluna 1 Fluminense. Atlético Mineiro versus Atlético, coluna 1 Atlético Mineiro. Caxias Internacional, coluna 2 Inter. Sport e Santa Cruz, coluna 1 Sport. Portuguesa versus Botafogo, coluna 2 Botafogo. PSG vs Rennes, coluna 1 PSG. Lazio vs Roma, coluna 1 Lazio. Ipiranga vs Grêmio, coluna 2 Grêmio. Arsenal vs Crystal Palace, coluna 1 Arsenal. Barcelona e Real Madrid, coluna 1 Barcelona, coluna 2 Real Madrid. América Mineiro vs Cruzeiro, coluna 1 América e coluna do meio empate.
Inter e Juventus, coluna um Inter e coluna do meio empate. Quem gostou desse conteúdo, galera, deixa aquele like, ativa o sininho e bora pra cima e fique com Deus.